Empresas do Simples Nacional que optaram por apurar o IBS-CBS no regime regular, né, como contribuintes do regime regular, tem alguma situação que ela está impedida de voltar a apurar o IBS-CBS no âmbito do Simples Nacional, pelo menos por um determinado período? Existe essa possibilidade? Né? Há essa previsão na Lei Complementar 214? É exatamente disso, né, que eu vim falar com vocês aqui nesse vídeo, um vídeo bastante importante, que é algo que vai ter que ser levado em consideração, né, aí pelas empresas optantes do Simples Nacional ou das não optantes que pretendem ir para o Simples Nacional. Então esse é um assunto bastante importante que não vem sendo muito comentado, né? Então é exatamente essa a importância aqui desse vídeo, né? De ser mais uma variável, né, a ser considerada aí pelas empresas optantes do Simples ou as que pretendem optar aí para ingressar no sistema do Simples Nacional. Essa é uma outra variável que deve ser considerada. Então fica nesse vídeo, a gente vai conversar sobre um assunto importantíssimo, eu garanto para você. Mas antes disso, né, antes de eu rodar a vinhetinha, pedir para rodar a vinhetinha, eu vou fazer aquele combinado com vocês, né? Sabe aquele combinado? Você que já acompanha aqui o nosso vídeo, vamos fazer aquele combinado de no final do vídeo, se o vídeo for importante para você, né, você aprendeu alguma coisa após assistir esse vídeo, você vai pegar o seu dedinho, vai tascar o like aqui no YouTube, isso é bastante importante aqui pra gente. E aproveita e já se inscreva aí no canal e vira aí um assinante não, vira aí um inscrito do nosso canal, vira efetivamente um acadêmico da reforma tributária. Falei demais, como sempre, vamos rodar a vinhetinha e vamos pro assunto, vamos pro vídeo, que é isso que importa, você tá aqui para isso, né? Roda a vinhetinha. Vamos lá. Empresas do Simples Nacional, né? Quando o pedido de ressarcimento impede, o que é isso, professor? Nunca ouvi ninguém falar sobre isso. Realmente é um assunto que não vem sendo muito falado, esse período de carência em que a empresa ela fica ali impedida, né, de apurar o IBS-CBS no âmbito do Simples Nacional. Mas antes de mais nada, acho que é importante, né, a gente responder essa pergunta aqui, né? Às vezes quem está assistindo pela primeira vez, como assim empresa do Simples pode apurar fora do Simples o IBS, CBS? Tá aí, ó, empresas optantes do Simples Nacional podem ser contribuintes do regime regular? Então, pessoal, com a reforma tributária, né, em relação a IBS, CBS, uma empresa que optou para ir para o Simples Nacional, ela vai ter duas possibilidades aqui de ela apurar o IBS-CBS dentro do Simples, seguindo lá as regras da Lei Complementar 123, usando lá os anexos, tem toda uma fórmula, né? A receita bruta dos últimos 12 meses, você enquadra a empresa ali numa daquelas faixas. Primeiro você enquadra ela num anexo, né? Anexo 1, comércio, anexo 2, indústria, anexo 3 a 5, prestação de serviço. Você enquadrou no anexo, aí você vai ver se em qual faixa desse anexo ela se enquadra em função da receita bruta dos últimos 12 meses, aí você descobre ali, né, em função da faixa, qual é a alíquota nominal, qual é a parcela a deduzir, aí você coloca aquilo numa fórmula, né, para descobrir a alíquota efetiva que você vai utilizar no cálculo, né? Pegar ali a receita bruta que ela oferiu num determinado período, que você quer calcular os tributos que ela vai ter que recolher lá no DAS. Hum. E aí tem uma outra parte do anexo que é desse total que ela vai recolher, o quanto que é de cada tributo. Então essa é a sistemática de cálculo, né, do IBS, na verdade, de qualquer tributo dentro do Simples Nacional. Mas eu vou poder ter uma empresa que optou, ela é optante do Simples Nacional, mas ela pode efetuar uma segunda opção, que é apurar o IBS-CBS fora do Simples. É como se fosse um contribuinte normal, que a gente chama, né? Contribuinte do regime regular, vai apurar utilizando débito e crédito. É como se fosse uma pessoa jurídica normal. Então, ela continua dentro do Simples, apurando lá, seguindo as regras da Lei Complementar 123. Os outros tributos, então, RPJ, contribuição social sobre o lucro líquido, contribuição previdenciária patronal, a depender do caso, mas o IBS, CBS, ela apura fora do Simples.
Então ela vai transferir crédito integral, né? Vai emitir documento fiscal, destacar o IBS, CBS, utilizando as alíquotas, né, do regime geral, se vai, obviamente, utilizar alguma redução de alíquota, enfim, vai seguir as regras do regime geral lá do IBS e da CBS. Vai poder se creditar, porque quando você apura o IBS e CBS dentro do Simples, a empresa não pode se creditar, ela não apropria crédito, ela até transfere crédito. É o valor pequenininho que ela paga lá de IBS e CBS dentro do Simples. Caso ela opte em apurar o IBS-CBS fora do Simples Nacional, ela vai transferir crédito integral, óbvio, exatamente do valor destacado no documento fiscal. Vai ser um valor maior do que ela transferiria apurando o IBS-CBS dentro do Simples Nacional. Então ela vai ter, né, a empresa vai ter essa possibilidade de migrar de regime. Então, ora ela vai poder apurar o IBS-CBS dentro do Simples, ora ela vai poder apurar o IBS-CBS fora do Simples, e ela vai ter essa possibilidade de optar. Então, ela já é do Simples, né? E aí ela falou, não, agora eu quero apurar o IBS-CBS fora do Simples Nacional. Aí ela vai optar, vai ter 2 momentos durante o ano, né? Março e setembro, para ela realizar essa opção. Então ela pode lá em março, falar, putz, eu quero apurar o IBS-CBS fora do Simples. Ela opta em março, vai produzir efeitos a partir de julho, né? Ou também ali falou, mudei de ideia, em setembro eu quero voltar para o Simples. Ela opta e volta a apurar o IBS-CBS dentro do Simples Nacional, ela pode fazer essa opção ali em setembro, né, produzindo efeitos a partir de janeiro. Então, vai haver essa possibilidade aí, 2 momentos no ano para ela realizar essa opção, né? Então, essas duas possibilidades aí, e aí as empresas optantes do Simples vão precisar avaliar, vão fazer conta, o que vale mais a pena, né? Então, esse é um primeiro ponto. Esse é um primeiro ponto. Aí o outro e como que funciona esse pedido de ressarcimento? Você comentou aí de pedido de ressarcimento, o que é isso, né? Então, quando você tem uma empresa que seja contribuinte do regime regular, aí não importa se é optante do Simples ou não, né? O que importa ela é contribuinte do regime regular do IBS-CBS. Então ela pode se creditar. Então ela vai pegar ali as suas aquisições de bens e serviços, ela vai se creditar, né? Aquele crédito ali, né, vai estar lá apropriado na sua apuração quando o débito vinculado à nota fiscal de fornecimento estiver extinto, né? Aí o crédito condicionado ao pagamento, né? A extinção do débito, pode ser qualquer modalidade de extinção do débito, com crédito, pagamento pelo contribuinte aí do saldo devedor, split payment, recolhimento pelo adquirente, recolhimento pelo responsável, lá no artigo 27, né, da Lei Complementar de 214, traz essas 5 modalidades de extinção do débito. Então, se o débito está extinto, decorrente aí de uma nota fiscal de fornecimento, isso vai gerar um crédito apropriado, passível de ser utilizado na apuração do adquirente. E aí pode acontecer de ele acumular crédito. Então, os débitos lá são menores que o crédito, aí ele acumula crédito, tem lá um saldo credor. Então, ele tem mais crédito do que débito. Pode acontecer? Pode. Ele pode ali ter várias aquisições de bens e serviços, tributados com a alíquota cheia, e o débito ali, o débito que ele tem, né, em decorrência das suas notas fiscais de fornecimento, é alíquota zero, porque ele vem de cesta básica, itens da cesta básica. Então ele pode acumular crédito. Ou é o caso de um exportador que exporta e não tem débito, porque é imune, mas ele acumula crédito. Então ele pode ali ingressar com um pedido de ressarcimento, para que ele, obviamente, transforme esse crédito acumulado de IBS-CBS em dinheiro. Então ele ingressa com pedido de ressarcimento e pode ter esse dinheiro de volta. E aí, obviamente, ele faz o que ele quiser com esse dinheiro, né? Tem ali alguns artigos na Lei Complementar 214 que regula esse procedimento de ressarcimento, dá prazo, né? Lá tem de 30 dias, 60 dias, 180 dias, a depender do caso, né? Não vou detalhar aqui para o vídeo não ficar muito longo, né? Então a gente tem esse pedido de ressarcimento. Então a questão é, uma empresa do Simples, ela pode ingressar com esse pedido de ressarcimento? Pode, desde que ela seja um contribuinte do regime regular, né? Ela apura o IBS, CBS fora do Simples Nacional, ela pode, se eventualmente ela acumular crédito, ela pode ingressar
com esse pedido de ressarcimento. Óbvio que se ela apura o IBS-CBS dentro do Simples Nacional, ela não vai acumular crédito, porque ela não se acredita. Ela não se acredita. Então, não tem como ela, apurando o IBS-CBS dentro do Simples, acumular crédito, porque ela não pode apropriar crédito. Isso só vai acontecer com o optante do Simples, que apura o IBS-CBS fora do Simples. Né? Então, esse que é um ponto. E aí, dando continuidade, ela falou, então, no caso de ressarcimento, a empresa terá um período de... então, esse que é um ponto, né? Qual que é a questão aqui? Antes de a gente responder diretamente essa pergunta, o que a gente tem que colocar, né? Essa possibilidade aí de a empresa do Simples, ora tá no regime regular, ora tá no Simples Nacional, né, no contexto do IBS da CBS, isso pode gerar um problema. Falou, não, como assim, professor, gerar um problema? O problema é o seguinte, imagina uma empresa que está lá apurando o IBS, CBS no regime regular, ela compra um monte de estoque, compra equipamento, né? Porque no contexto do IBS, CBS, praticamente tudo dá crédito. Ativo imobilizado vai gerar crédito imediato integral, adquiriu estoque, é, tem lá material de uso e consumo, então ela comprou um monte de coisa, se creditou, né? Tudo aquilo gerou crédito, está lá, esse crédito apropriado, e ela não tem tanto débito. E aí o que a empresa faz? Fala, sabe o que eu vou fazer? Eu vou apresentar um pedido de ressarcimento, eu vou ter esse dinheiro de volta, e aí o que eu vou fazer? Na próxima possibilidade, né, ali em setembro, eu vou optar em voltar, né, para o Simples Nacional. Então, eu ingressei com pedido de ressarcimento, o Comitê Gestor da Receita está devolvendo rápido, né, tá devolvendo rápido. Eu tive esse valor aí acumulado de crédito, eu tive esse valor ressarcido. Agora o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Agora eu vou voltar para o Simples Nacional e vou apurar o IBS-CBS com a alíquota pequenininha lá do Simples Nacional. Eu já tive todos os créditos, já tirei o que é bom do regime regular, agora na hora de ter os débitos mesmo, agora eu quero voltar para o Simples Nacional. E assim eu faço, né? Quando eu for comprar muito estoque, equipamento, eu volto para o regime regular, peço o pedido faço o pedido de ressarcimento, sou ressarcido, aí volto depois para apurar o IBS-CBS dentro do Simples Nacional e vou ficar fazendo essa migração. Óbvio que o legislador já de cara sacou que isso poderia acontecer. Né? E para evitar isso, né, o que foi colocado na Lei Complementar 214? Se eu não me engano, está lá no artigo 40, artigo 41, parágrafo 5º, alguma coisa assim. Coloca, olha, não há problema nenhum a empresa optante do Simples Nacional, que apura o IBS-CBS no regime regular, pedir ressarcimento. Não há problema nenhum. Ela acumulou crédito, ela vai lá e exerce o seu direito, né? Ela tem esse direito de apresentar um pedido de ressarcimento. Só que, a partir do momento que ela apresenta o pedido de ressarcimento e ela é efetivamente ressarcida, a partir do momento em que efetivamente ela é ressarcida, ela tem aquele valor pago, depositado na conta dela, ela vai ter que ficar aí, vai ter um período de carência dentro do regime regular. Né? Vai ter um período de carência de mais ou menos 2 anos. Né? Por exemplo, ela foi ressarcida, apresentou um pedido de ressarcimento, foi efetivamente ressarcida lá em 2033. Então, em 2033, né, no próprio ano em que ela efetivamente foi ressarcida, e em 2034, ela não vai poder voltar a apurar o IBS-CBS dentro do Simples. Então, ela vai ter ali um período de carência em que ela vai ter que continuar apurando o IBS-CBS, né, no regime regular. Para que não aconteça aí essa migração, às vezes, no próprio ano, né, da empresa aí voltar dentro do Simples, principalmente quando ela foi ressarcida aí do IBS da CBS em decorrência desse saldo credor. Né? Então o próprio legislador colocou isso. Mas é quando efetivamente ela foi ressarcida. Ela pode acumular crédito, né? Acumulou crédito. Né? E aí falou, não, agora eu quero voltar e apurar o IBS-CBS dentro do Simples Nacional. Né? Aquele crédito vai continuar com ela? Vai continuar com ela. A gente analisando a lei complementar, prevê que
a legislação dá 5 anos para você utilizar, né, esses créditos que foram apropriados, né, para compensar débito. Então, se ela tem lá saldo credor e voltou, optou em voltar a apurar o IBS-CBS dentro do Simples, aquele crédito vai ficar lá por 5 anos. Né? Ela, quando eventualmente voltar, né, a apurar o IBS-CBS no regime regular, ela vai voltar a utilizar esse crédito que está lá. Né? Passou 5 anos, ok, aí ela perdeu, né? Prescreveu ali o direito que ela tem, né, daquele crédito. Mas se eventualmente ela voltar depois de 2 anos, aquele crédito vai estar lá. O problema é que crédito escritural não é atualizado monetariamente. Então ele vai ter perdido o seu poder de compra, né? Foi corroído pelo fenômeno inflacionário, mas vai tá lá. Ela vai ter esse direito. Vai ter esse direito. Né? Ela só fica impedida, né, de voltar a apurar o IBS-CBS dentro do Simples Nacional, né, se efetivamente ela foi ressarcida. Aí ela vai ter que continuar aí durante um período apurando o IBS-CBS no regime regular. No nosso exemplo, ela só poderia voltar a optar a apurar o IBS-CBS no Simples Nacional a partir de 2035. Então ela fica aí mais ou menos uns 2 anos, né, dentro do regime regular, caso ela efetivamente seja ressarcida por algum saldo credor aí de BS e CBS. Ok? Então esse é um ponto aí que é importante, né, quando a gente fala de Simples Nacional no contexto da reforma. Gostou do tema? Foi útil para você? Você aprendeu alguma coisa? Então, o que você vai fazer agora? Agora, pegar seu dedinho e tascar o like. Se não gostou, ok. Quer dar o dislike aí, não tem problema nenhum. Pelo menos a gente sabe, opa, não gostaram desse assunto, né? Vamos ver algum outro assunto mais relevante aí sobre a reforma tributária. E já aproveita aí, se inscreva no nosso canal, acompanhe aí os nossos vídeos semanais sobre a reforma tributária. Né? E se você quiser realmente, né, se aprofundar e virar um especialista nesse tema da reforma tributária, aí você pode virar nosso assinante, virar nosso aluno assinante aqui, né, da Academia da Reforma Tributária, nosso Centro de Estudos Avançados da Reforma Tributária. Aí você vai ter acesso às nossas mais de 30 aulas ao vivo semanais que a gente já tem, módulos gravados na parte constitucional, a gente está gravando módulos da Lei Complementar 214, realmente um material hiper completo para você estudar a reforma tributária. Né? O link aí está na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, né, nos procurem lá no Instagram, @Academia da Reforma Tributária. A gente vai ter o maior prazer em ajudar todos vocês. Então é isso, pessoal. Vamos ficar por aqui e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Tchau, tchau!